No quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, mais uma vez eu estou aqui no Procirúrgico e converso com o Dr. Gustavo Valadão. E o nosso tema de hoje é refluxo, que é uma doença realmente que vem causando muitos problemas, principalmente pessoas que nem sabem o que é o refluxo. E ele vai falar um pouco sobre isso hoje. Nós vamos conversar sobre causas, tratamentos, o que é realmente refluxo para quem precisa saber. Inclusive, né, o refluxo às vezes começa desde da criança, desde o bebê. Então é importante todas essas informações. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Então, é um assunto muito no cotidiano das pessoas. A Sociedade Brasileira de Gastroenterologia demonstra que todo ano tem mais de 2 milhões de casos de refluxo. O refluxo nada mais é do que o retorno do alimento do estômago para o esôfago, através de um esfíncter, que é chamado esfíncter esofagiano inferior. Nosso esôfago ele não é preparado para receber a acidez do estômago. Então isso pode trazer alguns sintomas, como queimação, que a gente chama de pirose, e até mesmo aquele gosto da comida retornando para o esôfago, para a laringe. Então isso pode ter alguns sintomas. Uns a gente chama de sintomas típicos e outros de atípicos. Os típicos essa azia, esse empachamento, né? Os atípicos são sintomas fora o estômago e o esôfago, como asma, tosse, rouquidão, que alguns pacientes, as pessoas acham que é outra patologia e acaba sendo diagnosticado com refluxo. E a gente sabe que o refluxo, quando ele já está em um nível mais elevado, pode dar até apneia, né? Que já é uma causa assim, muito preocupante. Certo, então o aumento desse refluxo se dá pelo aumento da obesidade. Então, o aumento da pressão intraabdominal, os pacientes que ganham peso, 5, 10, 15 quilos, então isso, na maioria das vezes, leva um refluxo associado. Então, nada mais é do que tem que ter a perca de peso para poder resolver esses sintomas. Então, a apneia nada mais é do que uma consequência da obesidade. E o refluxo também. Então, a primeira forma de se tratar um refluxo é perder peso. Quem ganhou bastante peso, que na maioria das vezes está intercalado. Doutor, quando eu ganhei 5, 10 quilos, aquele refluxo que eu tinha voltou, para dormir está difícil, então tudo isso é com a obesidade. Com o crescimento da obesidade no mundo, está crescendo, no Brasil não é diferente. Mais de 2 milhões de casos por ano, também devido a ser associado ao ganho de peso. Qual o tipo de tratamento que esse paciente tem que fazer? Certo, então o tratamento do refluxo ele é medicamentoso e comportamental. Não existe tratamento só comportamental e nem só medicamentoso. Os dois estão juntos, tá? Isso, e isso aí é um problema muito grande. A adaptação dos pacientes a isso. Primeira coisa, perder peso, se tiver ganhado um peso. Outra coisa é evitar alguns tipos de alimentos que são vilões do refluxo, como alimentos gordurosos, o cigarro, o álcool, frutas cítricas, chocolate. Então, não adianta, os pacientes às vezes querem uma melhora rápida e não fazem a parte dele. Não só o medicamento que vai salvar, mas sim uma mudança no estilo de vida. Às vezes se alimentar tomando líquidos, por exemplo, comer antes de dormir. Então, na maioria das vezes a gente pede para, no período noturno, se alimentar com comidas leves, não deitar logo após se alimentar, que isso favorece ao refluxo. Então, é muito complicado tratar o refluxo dos pacientes, porque tem essa parte comportamental. Todo mundo gosta de uma cervejinha com a gordura, então não vai melhorar se não fizer a parte dele. Né? Inclusive, desde a mastigação, né, que quase todo brasileiro, eu acho que tem essa mania de comer muito rápido, né, devido ao estilo de vida, e acaba também não mastigando adequadamente. Né? Isso, até mesmo alimentos maiores, por exemplo, você não mastiga bem, isso favorece a formação de mais suco gástrico, para ajudar na digestão, e isso favorece também ao refluxo. Né? E a gente deixa a parte cirúrgica para tratar só nos pacientes que não melhoram. Tá? Então, a maioria das vezes é para quem tem uma hérnia de hiato associada, que é um espaçozinho entre o diafragma e a cavidade do esôfago, na cavidade abdominal.
Quando ele é maior que 2 centímetros, sintomáticos, a gente pode oferecer um tratamento cirúrgico. Não quer dizer que todo mundo que tem a hérnia de hiato tenha refluxo. É uma coisa que isso confunde muito a população. Às vezes você faz uma endoscopia e aparece lá, tem uma hérnia de hiato. Então já acha que vai ter refluxo. Não, tem milhares de pacientes que têm hérnia de hiato e não sentem nada. Mas se tiver uma hérnia de hiato com refluxo e difícil tratabilidade de forma clínica, a gente indica a cirurgia, que também é por forma minimamente invasiva. A gente chama por videolaparoscopia. É uma cirurgia que você opera e vai embora no outro dia, né? Mas é uma cirurgia complexa, com excelentes resultados, com melhora de mais de 90% dos pacientes. Então, lembrando que também tem essa forma, mas não é todo mundo que tem o refluxo que a gente indica a cirurgia, porque as medicações são excelentes. São medicações para proteger o estômago, que a gente chama de inibidor de bomba de próton, e medicações para acelerar o esvaziamento. Por isso a importância de dar mastigação, de não tomar líquidos durante as refeições, que isso dificulta o esvaziamento do estômago. Tá? Bem, doutor, a gente falou um pouco do tratamento, mas antes de fazer esse tratamento tem que ter esse diagnóstico realmente para saber quem tem, né, o refluxo e quem tem a hérnia de hiato. Então, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, principalmente, é feito por endoscopia. É um exame que a gente consegue ver todo o esôfago, desde o esôfago cervical, torácico e abdominal. A gente avalia todo o estômago até a primeira porção do duodeno. Então, a gente consegue ver tanto o refluxo do estômago para o esôfago, como também o refluxo do duodeno para o estômago. Então, a gente consegue, de uma forma visual, e a gente olha, pode até fazer biópsia para tratar uma ou outra bactéria, o H. pylori, que também ele contribui para o refluxo, né? Então, a endoscopia, sem dúvida nenhuma, é o principal exame. Tá? Então, você tem que estar bem sedado para fazer esse exame, para não ter vômitos ou náuseas durante esse exame, que isso pode falsear uma hérnia de hiato. Então, isso, o diagnóstico bem evidenciado pela essa endoscopia. Tá? E para finalizar, a gente sempre faz as nossas considerações finais, né, que é muito importante para quem está nos assistindo e acompanhando, porque é uma informação para você que às vezes tem algum problema e não sabe realmente nem como se tratar ou como realmente fazer um diagnóstico. Então tem que procurar um especialista, um médico, que é um médico realmente que trata isso, como o doutor Gustavo Valadão aqui, que faz parte dessa equipe do Procirúrgico, e ele vai fazer considerações gerais aqui, finais, para você que está nos assistindo sobre refluxo. Então, eu queria agradecer a presença de novo. Em relação ao refluxo, é isso. A principal coisa é mudar o estilo de vida. Não adianta você querer tomar só o remédio e não emagrecer, e não diminuir o cigarro, diminuir o álcool, as comidas gordurosas, tudo isso tem que melhorar, senão o paciente vai ficar retornando no nosso consultório de 6 em 6 meses com esse refluxo. Então, a principal coisa é a mudança do estilo de vida e procurar um médico especialista. Tá bom? É isso aí. Então, você pode marcar sua consulta através desse telefone que vocês estão vendo aqui no vídeo, né? E vir tirar realmente com alguma dúvida se você está sentindo algum desses sintomas que foi falado hoje aqui.